Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Monsenhor Marcel Lefebvre. 9. Os novos seminários, os novos teólogos. As devastações da catequese são visíveis nas gerações que passaram por ela. Eu tinha incluído na Ratio Studiorum de meus seminários, como a Sagrada Congregação dos Seminários e Universidades obrigou, desde 1970, um ano de espiritualidade colocado no início dos estudos, que duram 6 anos. Espiritualidade, isto é, ascetismo, mística, formação na meditação e na oração, aprofundamento das noções de virtude, de graça sobrenatural, de presença do Espírito Santo. Foi-nos preciso muito pouco tempo para desiludir-nos. Nós nos demos conta de que esses jovens, tendo vindo com um vivo desejo de se tornarem verdadeiros sacerdotes, possuindo uma vida interior mais profunda que muitos de seus contemporâneos e o hábito da oração, não conheciam mesmo as noções fundamentais de nossa fé. Não lhes haviam ensinado. Durante o ano de espiritualidade, foi preciso ministrar-lhe o catecismo. Eu contei muitas vezes o nascimento do seminário de Econe. Nesta casa, situada no Valois, entre Sion e Martigny, estava previsto que os futuros sacerdotes fariam ali apenas este primeiro ano de espiritualidade. Em seguida, eles seguiriam os cursos da Universidade de Friburgo, Suíça. Se a criação de um seminário completo foi logo decidida, é porque a Universidade de Friburgo não assegurava mais um ensino verdadeiramente católico. A Igreja sempre considerou as cátedras universitárias de teologia, de direito canônico, de liturgia e de direito eclesiástico como órgãos de seu magistério, ou pelo menos de sua pregação. Ora, é coisa certa que atualmente, em todas ou quase todas as universidades católicas, não é mais a fé católica ortodoxa que se ensina. Não vejo nenhuma, nem na Europa Livre, nem nos Estados Unidos, nem na América do Sul. Há nelas professores que, sob o pretexto de pesquisas teológicas, se permitem emitir opiniões que vão contra a nossa fé e não somente em aspectos secundários. Falei mais acima deste decano da Faculdade de Teologia de Estrasburgo, para quem a presença de Nosso Senhor na missa se pode comparar à de Wagner no Festival de Beirute. Para ele não se trata mais da questão do novo ordo. O mundo evolui com tal rapidez que logo essas coisas fazem parte do passado. Ele julga, portanto, que é preciso prever uma Eucaristia que brotará do próprio grupo. Em que consistirá ela? Ele mesmo não o sabe, mas profetiza ele no seu livro Pensée contemporanee et expressione della foi eucharistique. Os membros do grupo, encontrando-se, criarão o sentimento desta comunhão com Cristo, que estará presente no meio deles, mas não sob as espécies do pão e do vinho. Ele sorri desta Eucaristia que se chama sinal eficaz, definição comum de todos os sacramentos. Isso é ridículo, diz ele. Não podem dizer mais essas coisas presentemente. Em nossa época, isso não tem mais sentido. Os jovens alunos que ouvem essas coisas da boca de seu professor, e além do mais, decano da faculdade, os jovens seminaristas que assistem a esses cursos são pouco a pouco impregnados pelo erro. Eles recebem uma formação que não é mais católica. Acontece o mesmo com aqueles que ouviam há pouco um professor dominicano de Friburgo assegurar que as relações pré-matrimoniais são uma coisa normal e desejável. Meus próprios seminaristas conheceram outro dominicano que lhes ensinava a compor novos cânones. Isso não é muito difícil. Eis alguns princípios que vocês poderão utilizar facilmente quando forem sacerdotes. Poderíamos multiplicar os exemplos. Smulders, na Escola Superior de Teologia de Amsterdã, suspeita que São Paulo e São João tenham imposto abusivamente o conceito de Jesus, Filho de Deus,
e rejeita o dogma da encarnação. Schillebeck, na Universidade de Nimege, emite as mais extravagantes ideias, inventa a transsignificação, submete o dogma às variações impostas pelas circunstâncias de cada época, assinala um fim social e terrestre à doutrina da salvação. Kung, em Tübingen, antes de lhe interditarem de ensinar numa cátedra de teologia católica, questionava o mistério da Santíssima Trindade, a Virgem Maria, os sacramentos e tratava Jesus de narrador público desprovido de qualquer cultura teológica. Snakenburg, na Universidade de Würzburg, acusa São Mateus de ter forjado o episódio da confissão de Cesareia para autenticar o primado de Pedro. Hahner, que acaba de morrer, minimizava a tradição nos seus cursos na Universidade de Munique, negava praticamente a encarnação, falando constantemente, a propósito de Nosso Senhor, de um homem concebido naturalmente. Negava o pecado original e a Imaculada Conceição. Preconizava o pluralismo teológico. Todos eles foram colocados nas nuvens por elementos avançados do neomodernismo. Eles têm o apoio da imprensa, de tal maneira que suas teorias tomam importância aos olhos do público e seus nomes são conhecidos. Eles parecem hoje representar toda a teologia e autorizam a crer na ideia de que a doutrina da Igreja mudou. Eles podem prosseguir seu ensino pernicioso durante longos anos, interrompidos às vezes por leves sanções. Os papas relembram regularmente os limites da missão do teólogo. Não é mais possível, dizia ainda recentemente João Paulo II, desviar-se, separar-se dos pontos fundamentais de referência que são os dogmas definidos, sob a pena de perder a identidade católica. Schillebeck, Kung e o padre Poyer foram repreendidos, mas não condenados. Este último por um livro em que negava a ressurreição corporal de Cristo. Pode-se imaginar que nas universidades romanas, inclusive na gregoriana, se permitem, sob o pretexto de pesquisa teológica, as teorias mais inverossímeis sobre as relações entre Igreja e o Estado, sobre o divórcio e sobre outras questões fundamentais? É certo que o fato de se ter transformado o Santo Ofício, que sempre foi considerado pela Igreja como tribunal da fé, favorece esses abusos. Até então, qualquer um, padre e com mais forte razão, bispo, podia submeter ao Santo Ofício um escrito, uma revista, um artigo e perguntar o que a Igreja pensava a respeito, se esse escrito era conforme ou não à doutrina católica. Um mês, 6 semanas mais tarde, o Santo Ofício respondia: isto é justo, isto é falso. Isso se deve distinguir. Há uma parte verdadeira e uma parte falsa. Todo documento era desta maneira examinado e julgado definitivamente. Choca vocês o fato que se possam levar assim os escritos de uma terceira pessoa ao conhecimento de um tribunal? Não é assim nas sociedades civis? Não existe um conselho constitucional para definir o que é conforme ou não à Constituição? Não existem tribunais aos quais se recorre a respeito dos diferentes prejuízos sofridos pelos particulares e pelas coletividades? Pode-se mesmo pedir ao juiz intervir no caso de moralidade pública contra a afixação de um cartaz licencioso ou contra um jornal vendido às claras e cuja primeira página constitui um ultraje aos bons costumes, embora o limite do que é permitido tenha recuado consideravelmente nesses últimos tempos, em numerosos países. Mas na Igreja não se aceitaria mais a intervenção de um tribunal, não se devia mais julgar nem condenar. Os modernistas extraíram dos evangelhos, como os protestantes, a frase que lhes interessava: não julgueis. Mas não tiveram em conta que o fato de que Nosso Senhor, logo após, disse:
acautelai-vos dos falsos profetas. É pelos seus frutos que os julgareis. O católico não deve julgar inconsideradamente as faltas de seus irmãos, seus atos pessoais, mas Cristo lhe deu a ordem de preservar sua fé. E como ele o fará, sem lançar um olhar crítico a tudo o que se faz ler ou ouvir? É ao magistério que ele se dirigirá quando uma opinião lhe parecer duvidosa. Eis para que serve o Santo Ofício. Mas este, desde a reforma que o afetou, define-se a si próprio como ofício de pesquisas teológicas. A diferença é marcante. Lembro-me de ter perguntado ao cardeal Browne, antigo superior-geral dos dominicanos, que esteve muito tempo no Santo Ofício: Eminência, o senhor acha que essa mudança é radical ou simplesmente superficial e acidental? Oh, disse-me ele, não, a mudança é essencial. É por isso que não nos devemos admirar de que não mais se condene, ou tão pouco, se o Tribunal para a Fé da Igreja não exerce mais sua função frente aos teólogos e a todos aqueles que escrevem sobre os assuntos religiosos. Segue-se que os erros se disseminam por toda parte. Eles deixaram as cátedras universitárias para invadir os catecismos e os presbitérios das mais remotas paróquias. O veneno da heresia acabou por apoderar-se de toda a Igreja. É por isso que o magistério eclesiástico passa por uma crise muito grave. Os arrazoados mais absurdos são utilizados para fazerem o jogo desses teólogos, que de teólogos só possuem o nome. Viu-se um padre do Quoc, professor em Lyon, percorrer a França fazendo conferências sobre a oportunidade de conferir o sacerdócio a certos fiéis, inclusive as mulheres. Bom número de católicos reagiu, aqui e ali. Um bispo do Sul tomou firmemente posição contra esse pregador duvidoso, o que acontece algumas vezes. Mas em Laval, os leigos ouviram escandalizados a resposta do episcopado. Nosso dever mais absoluto nessa circunstância é preservar a liberdade de palavra na Igreja. É estarrecedor. Onde se pôde adquirir essa noção de liberdade de palavra? Ela é totalmente estranha ao direito da Igreja. Além do mais, querem fazer disso um dever absoluto do bispo. Isso redunda numa inversão total do senso da responsabilidade episcopal, que consiste em defender a fé, em preservar da heresia o povo que lhe foi confiado. Devo citar exemplos, escolhidos, aliás, no domínio público. Que o leitor acredite, entretanto, que não escrevo para criticar pessoas. Trata-se da atitude que o Santo Ofício sempre se impôs. Ele não considerava as pessoas, mas somente as obras. Tal teólogo se queixava de que se condenara um de seus livros sem ouvi-lo. Mas o Santo Ofício condenava precisamente trechos de obras e não os autores. Dizia: este livro contém frases que não são conforme a doutrina tradicional da Igreja. Ponto, parágrafo. Por que ir até aquele que havia escrito? Suas intenções, sua culpabilidade são da competência de outro tribunal, o da penitência. 10. O ecumenismo. Existe nesta confusão de ideias que os cristãos parecem comprazer-se uma tendência particularmente prejudicial à fé e tanto mais perigosa quanto ela se apresenta sob as espécies de caridade. A palavra que apareceu em 1927, por ocasião do congresso realizado em Lausanne, deveria por si própria prevenir os católicos se eles se referiam à definição que lhe dão todos os dicionários. Ecumenismo, movimento favorável à reunião de todas as igrejas cristãs numa só. Não se podem misturar princípios contraditórios, é evidente. Não se podem reunir de maneira a fazer deles uma só coisa, a verdade e o erro. A não ser que se adotem os erros e se rejeite toda ou parte da verdade. O ecumenismo se condena por si mesmo.
O termo conheceu tal voga desde o último concílio que penetrou a linguagem profana. Fala-se de ecumenismo universitário, de ecumenismo informático, e lá sei mais ainda, para exprimir um gosto ou uma ideia pré-concebida de diversidade, de ecletismo. Na linguagem religiosa, o ecumenismo se estendeu ultimamente às religiões não cristãs, traduzindo-se bem depressa em atos. Um jornal do oeste da França nos indica, por um exemplo preciso, a maneira pela qual se processa a evolução. Numa pequena paróquia, na região de Cherbourg, a população católica se preocupa com trabalhadores muçulmanos que acabam de chegar para uma construção. É uma atitude caridosa pela qual não se pode deixar de felicitá-los. Numa segunda fase, vemos os muçulmanos pedir um local para festejar o Ramadã e os cristãos oferecer-lhes o subsolo de sua igreja. Depois começa a funcionar neste lugar uma escola do Alcorão. No fim de 2 anos, os cristãos convidam os muçulmanos a festejar o Natal com eles, em torno de uma prece comum, preparada com extratos dos capítulos do Alcorão e com versículos do Evangelho. A caridade mal entendida levou esses cristãos a pactuarem com o erro. Em Lille, os dominicanos ofereceram uma capela aos muçulmanos para ser transformada em mesquita. Em Versalhes, pediu-se auxílio financeiro nas igrejas para a aquisição de um lugar de culto para os muçulmanos. 2 outras capelas foram-lhe cedidas em Roubaix e em Marsella, assim como uma igreja em Argenteuil. Os católicos se fazem os apóstolos do pior inimigo da Igreja de Cristo, isto é o Islão, e oferecem seus óbolos a Maomé. Aparece mais de 400 mesquitas na França. Em muitos casos são os católicos que deram o dinheiro para sua construção. Todas as religiões têm hoje direito de cidadania na igreja. Um cardeal francês celebrava um dia a missa em presença de monges tibetanos que tinham sido colocados na primeira fila vestidos com seus hábitos de cerimônia e se inclinava diante deles enquanto um animador anunciava: "Os bonzos participarão conosco da celebração eucarística." Numa igreja em Rennes, foi celebrado o culto de Buda. Na Itália, 20 monges foram iniciados solenemente no Zen por um budista. Não acabaria de citar os exemplos de sincretismo aos quais assistimos. Vêm-se desenvolver associações, nascer movimentos que encontram sempre para presidir-lhe um eclesiástico em pesquisa, como aquela que quer chegar à fusão de todas as espiritualidades no amor. Ou projetos espantosos, como a transformação do santuário de Notre-Dame de la Garde num lugar de culto monoteísta para os cristãos, os muçulmanos e os judeus, projeto felizmente contrariado por grupos de leigos. O ecumenismo, na sua acepção estrita, reservada então aos cristãos, faz organizar celebrações eucarísticas comuns com os protestantes, assim como aconteceu, por exemplo, em Estrasburgo. Ou então são os anglicanos que são convidados na Catedral de Chartres para celebrar a ceia eucarística. A única celebração que não se admite nem em Chartres, nem em Estrasburgo, nem em Rennes, nem em Marsella é a da Santa Missa segundo o rito codificado por São Pio V. Que conclusão pode tirar de tudo isso o católico que vê as autoridades eclesiásticas darem cobertura a cerimônias tão escandalosas? Que todas as religiões se equivalem, que ele poderia muito bem obter sua salvação com os budistas e os protestantes. Ele corre o risco de perder a fé na Santa Igreja. É isso que lhes é sugerido. Quer-se submeter a Igreja ao direito comum, quer impô-la no mesmo plano que as outras religiões. Recusam-se a dizer, mesmo entre os sacerdotes, os seminaristas e os professores de seminário, que a Igreja Católica é a única igreja, que ela possui a verdade, que somente ela é capaz de dar a salvação
aos homens por Jesus Cristo. Agora se diz abertamente: a Igreja não é senão um fermento espiritual na sociedade, mas em pé de igualdade com as outras religiões. Um pouco mais que as outras, talvez. Aceita-se a rigor, mas nem sempre, em conferir uma ligeira superioridade. Nesse caso, a Igreja seria apenas útil, não mais necessária. Ela constituiria um dos meios de alcançar a salvação. É preciso dizer claramente: tal concepção se opõe de modo radical ao próprio dogma da Igreja Católica. A Igreja é a única arca da salvação. Nós não devemos ter medo de afirmá-lo. Vocês frequentemente ouvem dizer: fora da Igreja não há salvação. Isso choca as mentalidades contemporâneas. É fácil fazer crer que este princípio não está mais em vigor, que se renunciou a ele. Parece ser de uma severidade excessiva. Entretanto, nada mudou. Nada pode ser mudado neste ponto. Nosso Senhor não fundou várias igrejas, mas só uma. Não há senão uma só cruz pela qual nos possamos salvar, e essa cruz foi dada à Igreja Católica. Ela não foi dada às outras. À sua igreja, que é sua esposa mística, Cristo deu todas as suas graças. Nenhuma graça será distribuída ao mundo, na história da humanidade, sem passar por ela. Isso quer dizer que nenhum protestante, nenhum muçulmano, nenhum budista, nenhum animista será salvo? Não, e constitui um segundo erro pensá-lo. Aqueles que reclamam da intolerância ouvindo a fórmula de São Cipriano, fora da Igreja não há salvação, rejeitam o credo. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. Estão insuficientemente instruídos a respeito do batismo. Há 3 maneiras de recebê-lo: o batismo da água, o batismo do sangue, é o dos mártires que confessam sua fé sendo ainda catecúmenos, e o batismo de desejo. O batismo de desejo pode ser explícito. Muitas vezes na África ouvíamos um de nossos catecúmenos dizer: Padre, batize-me logo, pois se eu morrer antes de sua própria passagem, eu irei para o inferno. Nós lhe respondíamos: não, se não tem pecado mortal, na consciência, e se tem o desejo do batismo, já tem a graça em si. Tal é a doutrina da Igreja, que reconhece também o batismo de desejo implícito. Ele consiste no ato de fazer a vontade de Deus. Deus conhece todas as almas e sabe, por consequência, que nos meios protestantes, muçulmanos, budistas e em toda a humanidade existem almas de boa vontade. Elas recebem a graça do batismo sem o saberem, mas de uma maneira efetiva. Por aí mesmo elas se unem à Igreja. Mas o erro consiste em pensar que elas se salvam por meio da sua religião. Elas se salvam sem sua religião. Elas se salvam em sua religião, mas não por meio dela. Não há salvação por meio do Islão ou pelo Shintoísmo. Não há igreja budista no céu, nem igreja protestante. São coisas que podem parecer duras de ouvir, mas essa é a verdade. Não fui eu quem fundou a igreja, foi nosso Senhor, o Filho de Deus. Nós, sacerdotes, somos obrigados a dizer a verdade. Mas a preço de quantas dificuldades os homens dos países não penetrados pelo cristianismo chegam a receber o batismo de desejo. O erro é um obstáculo ao Espírito Santo. Isso explica porque a Igreja tenha sempre enviado missionários a todos os países do mundo, que inúmeros dentre eles tenham conhecido aí o martírio. Se fosse possível encontrar a salvação em qualquer religião, para que atravessar os mares, ir submeter-se em climas insalubres, a uma vida penosa, à doença, a uma morte precoce? Desde o martírio de Santo Estevão, o primeiro a dar sua vida por Cristo, e o qual, por esta razão, se festeja no dia seguinte ao do Natal, 26 de dezembro, os apóstolos puseram-se a caminho para ir difundir a boa nova na bacia do Mediterrâneo. Teriam feito isso se achassem que haveria salvação também no culto de Cibele ou pelos mistérios de Eleusis?
Por que nosso Senhor lhe teria dito: ide evangelizar as nações? É assombroso que hoje em dia alguns pretendam deixar cada um seguir o seu caminho para Deus segundo as crenças em vigor no seu meio cultural. A um padre que queria converter crianças muçulmanas, o seu bispo disse: não, faça delas boas muçulmanas. Será muito melhor do que torná-las católicas. Foi-me certificado que os monges de Taizé tinham pedido, antes do concílio, para abjurar seus erros e tornar-se católicos. As autoridades disseram-lhe então: não, esperem. Depois do concílio vocês serão a ponte entre os católicos e os protestantes. O que deram essa resposta assumiram uma grave responsabilidade diante de Deus, pois a graça vem no momento, talvez não venha sempre. Atualmente os caros religiosos de Taizé, que têm sem dúvida boas intenções, estão ainda fora da igreja e semeiam a confusão no espírito dos jovens que o procuram. Falei das conversões que cessaram brutalmente em países como os Estados Unidos, onde se contavam cerca de 170 mil por ano, a Grã-Bretanha, a Holanda. O espírito missionário se extingue porque se deu uma falsa definição da igreja e por causa da Declaração Conciliar sobre a Liberdade Religiosa, da qual devo agora falar. 11. A liberdade religiosa. No concílio, foi o esquema sobre a liberdade religiosa que suscitou as mais acirradas discussões. Isso se explica facilmente pela influência que exerciam os liberais e pelo interesse que tinham nesta questão os inimigos hereditários da Igreja. Passaram-se 20 anos e é possível ver agora que nossos receios não eram exagerados quando esse texto foi promulgado sob a forma de uma declaração que reunia noções opostas à tradição e ao ensinamento de todos os últimos papas. Tanto isto é verdadeiro que princípios falsos ou expressos de um modo ambíguo têm infalivelmente aplicações práticas reveladoras do erro cometido em adotá-los. Vou mostrar, por exemplo, como os ataques dirigidos contra o ensino católico na França pelo governo socialista são a consequência lógica da nova definição dada à liberdade religiosa pelo Vaticano II. Façamos um pouco de teologia para compreender bem com que espírito essa declaração foi redigida. A argumentação inicial e nova fazia repousar a liberdade para cada homem de praticar interior e exteriormente a religião de sua escolha sobre a dignidade da pessoa humana. Era, portanto, essa dignidade que fundamentava a liberdade, que lhe dava sua razão de ser. O homem podia aderir a qualquer erro em nome de sua dignidade. Isso era pôr o carro à frente dos bois, apresentar as coisas pelo avesso, pois aquele que adere ao erro decai de sua dignidade, e nada se pode mais estabelecer sobre o erro. De outra parte, o que fundamenta a liberdade não é a dignidade, mas a verdade. A verdade vos tornará livres, disse nosso Senhor. Que se entende por dignidade? O homem atira, segundo a doutrina católica, de sua perfeição, isto é, do conhecimento da verdade e da aquisição do bem. O homem é digno de respeito segundo sua intenção de obedecer a Deus e não segundo seus erros. Esses geram indefectivelmente o pecado. Quando Eva, a primeira pecadora, sucumbiu, disse: a serpente me enganou. O seu pecado e o de Adão acarretaram na degradação da dignidade humana, da qual sofremos desde então. Daí resulta que não se pode ligar à liberdade a degradação como a sua causa. Ao contrário, a adesão à verdade e o amor de Deus são os princípios da autêntica liberdade religiosa. Pode-se definir esta como a liberdade de render a Deus o culto que lhe é devido e de viver segundo os seus mandamentos. Se tiverem seguindo bem esse raciocínio, a liberdade religiosa não se pode aplicar às religiões falsas,
ela não se divide. Na sociedade civil, a Igreja proclama que o erro não tem direitos. O Estado somente deve reconhecer para os cidadãos o direito de praticarem a religião de Cristo. Certamente, isso deve parecer como uma pretensão exorbitante àquele que não tem fé. O católico não contaminado pelo espírito do tempo julga-o normal e legítimo. Mas, ai, muitos entre os católicos perderam de vista essas realidades. Repetiu-se tanto que era preciso respeitar as ideias dos outros, colocar-se em seu lugar, aceitar seus pontos de vista. Divulgou-se tanto este contrassenso. A cada um a sua verdade. Tanto se tomou o diálogo pela virtude cardeal, por excelência, diálogo que leva obrigatoriamente a concessões. O católico, por uma caridade mal entendida, acreditou que devia fazê-las mais que seus interlocutores. Ele é frequentemente o único a fazê-las. Não se imola mais como os mártires pela verdade. É a verdade que é por ele imolada. De outra parte, a multiplicação dos estados laicizados na Europa cristã habituou os espíritos ao laicismo e os conduziu a adaptações contrárias à doutrina da Igreja. A doutrina não se adapta, ela é fixa, definida uma vez por todas. A comissão central preparatória do concílio, 2 esquemas tinham sido apresentados, um pelo cardeal Bea, sob o título da liberdade religiosa, e outro pelo cardeal Ottaviani, sob o título da tolerância religiosa. O primeiro se estendia por 14 páginas, sem nenhuma referência ao magistério que precedeu. O segundo compreendia 7 páginas de textos e 16 páginas de referências, indo de Pio VI, 1790, a João 23, 1959. O esquema do cardeal Bea continha, no seu parecer e no de um número não negligenciável de padres, afirmações em desacordo com a verdade da Igreja Eterna. Lia-se nele, por exemplo: é por isso que se deve louvar o fato de que em nossos dias a liberdade e igualdade religiosas são proclamadas por numerosas nações e pela Organização Internacional dos Direitos do Homem. O cardeal Ottaviani, do seu lado, expunha muito corretamente a questão. Da mesma forma que o poder civil se julga com o direito de proteger os cidadãos contra as seduções do erro, ele também pode regular e moderar as manifestações públicas dos outros cultos e defender os seus cidadãos contra a difusão das falsas doutrinas que, a juízo da Igreja, põe em perigo sua salvação eterna. Leão XIII dizia, Rerum Novarum, que o bem comum temporal, fim da sociedade civil, não é puramente de ordem material, mas principalmente um bem moral. Os homens se organizaram em sociedade em vista do bem de todos. Como se poderia excluir o bem supremo, que é a bem-aventurança celeste? Há outro aspecto que guia a Igreja quando ela nega o direito de cidadania às religiões errôneas. Os propagadores de ideias falsas exercem naturalmente uma pressão sobre os mais fracos, os menos instruídos. Quem contestará que o dever do Estado seja o de proteger os fracos? É seu principal dever, a razão de ser da organização em sociedade. Ele defende seus indivíduos dos inimigos, no exterior. Protege-os na vida cotidiana contra as agressões de todo gênero, contra os ladrões, os assassinos, os vigaristas e mesmo os estados leigos asseguram uma proteção em matéria de costumes, proibindo, por exemplo, a exposição de jornais pornográficos, se bem que a situação se tenha degradado bastante nesses últimos anos, tendo alcançado extremos em países como a Dinamarca. Mas, enfim, por longo tempo, os países de civilização cristã conservaram o senso de suas obrigações em relação aos mais vulneráveis e, em particular, às crianças. O povo permaneceu sensível a isso e pede ao Estado
por intermédio de suas associações familiares, que tome as medidas necessárias. Há emissões de rádio que são proibidas, em que o vício é muito ostensivamente apresentado, embora ninguém esteja obrigado a escutá-las, mas porque as crianças dispõem frequentemente de aparelhos e, por conseguinte, não estão mais protegidas. A doutrina da Igreja, que pode parecer excessivamente severa, é acessível ao raciocínio comum e ao bom senso. É de regra, atualmente, rejeitar toda forma de repressão e deplorar que ela se tenha exercido em certos momentos da história. O Papa João Paulo II, cedendo a esta moda, condenou a Inquisição, por ocasião de sua viagem à Espanha. Mas da Inquisição não se quer reter senão os exageros, esquecendo que a Igreja, criando o Santo Ofício, cujo título exato é Sanctum Officium Inquisitoris, preenchia sua função de defesa das almas e perseguia aqueles que tentavam falsificar a fé e punham assim em perigo uma população inteira no que concernia a sua eterna salvação. A Inquisição vinha em socorro dos próprios hereges, como se vai em socorro de pessoas que se lançam no mar para acabar com a vida. Poderia-se acusar os salvadores de um suicida de exercer uma repressão intolerável para com esses infelizes? Para usar de outra comparação, eu não penso que ocorra à mente de um católico, mesmo perplexo, censurar um governo por proibir a droga, sob o pretexto de que ele exerce, deste modo, uma repressão sobre os drogados. Pode-se compreender que um pai de família impunha a fé a seus filhos. Nos Atos dos Apóstolos, o centurião Cornélio, tocado pela graça, recebe o batismo, como todos os de sua casa. Igualmente, Clovis se fez batizar com seus soldados. Os benefícios que traz a religião católica mostram o caráter ilusório de preconceitos dos clérigos pós-conciliares de abster-se de toda a pressão e mesmo de toda influência em relação aos não crentes. Na África, onde passei a maior parte de minha vida, as missões combateram os flagelos que são a poligamia, a homossexualidade, o desprezo com que é considerada a mulher. Esta, cuja situação degradante na sociedade islâmica é bem conhecida, se torna uma escrava ou um objeto, desde que a civilização cristã desaparece. Não se pode duvidar do direito da verdade se impor e substituir as religiões falsas. E apesar disso, a Igreja não preconiza, na prática, uma intransigência cega em relação ao culto público delas. Ela professou sempre que esse podia ser tolerado pelos poderes públicos em vista a evitar um mal maior. É por isso que o cardeal Ottaviani preferiu o termo tolerância religiosa. Se nós nos colocamos no caso de um Estado católico, onde a religião de Cristo é reconhecida oficialmente, essa tolerância evita perturbações que seriam prejudiciais ao conjunto. Numa sociedade laica que professa a neutralidade, a lei da Igreja seguramente não será observada. Então dirão, de que serve mantê-la? É que, em primeiro lugar, não se trata de uma lei humana que se deve abrogar ou modificar. Depois, o próprio abandono do princípio tem graves consequências. Nós já temos registrado várias. Os acordos entre o Vaticano e certas nações, que atribuíam muito justamente um estatuto preferencial à religião católica, foram revistos. É o caso da Espanha e há pouco tempo da Itália, onde o catecismo não é mais obrigatório nas escolas. Até onde isso irá? Os novos legisladores da natureza humana se lembraram que o Papa é também um chefe de Estado? Seria ele levado a laicizar o Vaticano, a autorizar a construção ali de um templo ou de uma mesquita? Há também o desaparecimento dos estados católicos. No mundo atual, há estados protestantes, um estado anglicano, estados muçulmanos, estados marxistas, e não se quer mais que haja estados católicos.
Os católicos não teriam mais o direito de trabalhar em estabelecê-los, mas o dever de manter o indiferentismo religioso do Estado. Pio IX chamou a isso delírio e uma liberdade de perdição. Leão XIII condenou o indiferentismo do Estado em matéria religiosa. O que era bom no seu tempo, então não é mais verdadeiro? Não se pode afirmar a liberdade de todas as comunidades religiosas na sociedade humana sem conceder igualmente a liberdade moral a essas comunidades. O Islão admite a poligamia. Os protestantes têm, segundo as igrejas, posições mais ou menos laxistas sobre a indissolubilidade dos vínculos conjugais e sobre a contracepção. O critério do bem e do mal desaparece. Na Europa, o aborto não é proibido pela lei, a não ser na Irlanda católica. Não é possível que a Igreja de Deus acoberte de certa maneira esses excessos, afirmando a liberdade religiosa. Outra consequência: as escolas livres. O Estado não pode mais compreender que existam escolas católicas e que elas sejam maioria no setor de ensino particular. Ele as coloca no mesmo plano, como se viu recentemente que as escolas fundadas pelas seitas, e diz: se nós permitirmos a existência das escolas católicas, devemos fazer o mesmo para a MUN e para qualquer outra comunidade desse gênero, que tem uma reputação tão má. E a Igreja não possui mais argumentos. O governo socialista tirou bom partido da Declaração sobre a Liberdade Religiosa. Conforme o mesmo princípio, imaginou-se fazer uma fusão das escolas católicas com as outras, contanto que estas observem o direito natural. Ou então, as abriram às crianças de qualquer religião, elogiando-se algumas por terem mais crianças muçulmanas que católicas. É assim que a Igreja, aceitando um estatuto de direito comum nas sociedades civis, corre o risco de tornar-se uma seita entre as outras. Ela se coloca em perigo de desaparecer, pois é evidente que a verdade não pode ceder seus direitos ao erro sem se renegar. As escolas livres da França, ao saírem nas ruas para manifestar, adotaram um hino muito bonito, mas cujas palavras traem o contágio deste espírito detestável. A liberdade, tu és a única verdade. A liberdade, considerada como um bem absoluto, é quimérica. Aplicada à ordem religiosa, conduz ao relativismo doutrinal e à indiferença prática. Os católicos perplexos devem agarrar-se à palavra de Cristo que eu citava. É a verdade que os libertará.